Boa tarde, gente. Aqui mais uma vez está com vocês o professor Fábio José, tá? Professor de vocês de Geografia, tá? Nós vamos hoje, aula para a gente, hoje aqui de 9º ano, algo importantíssimo para a gente poder compreender. Vamos falar sobre o Oriente Médio, tá? Mas calma, não vamos falar diretamente dos conflitos, isso é para a próxima aula, tá? Nós vamos falar sobre, primeiro, vamos entender o Oriente Médio, tá? A sua localização, seus países, algumas características, divisões regionais para a gente poder compreender. Mais para frente a gente vai estar vendo aí esses conflitos, né, que surgiram desde o século VII até os dias atuais, que ainda não pararam até agora, tá bom? Então vamos comigo aqui tentar compreender esse Oriente Médio. Espero que vocês gostem, fique no lugar bem adequado, pegue seu caderno, me acompanhe para a gente poder fazer essa viagem ao Oriente Médio, tá bom? Então vamos para cá, tá? Primeiro a gente vai começar a falar do Oriente Médio nesse mapa, nessa configuração do mapa aqui, ó. Esse mapa do Oriente Médio, nós vamos ver que vamos destacar alguns países que nós conhecemos, tá bom? Primeiro a Turquia, Síria, né, Líbano e Irã. E todos esses países aqui, geralmente as pessoas associam esses países aqui a conflitos. Tá? Realmente existem alguns conflitos, tá? Mas esse país também tem suas características comuns. População, clima, vegetação, como todos os países do mundo, tá? Então vamos tentar desassociar um pouco essa ideia de só conflito no Oriente Médio, para a gente poder compreender toda essa sua estrutura, tá bom? Territorial, tá? Vamos lá. Oriente Médio também chamado de Médio Oriente, né? É uma região do globo que abrange alguns países da Ásia e da África. Então são inseridos alguns países da África e da Ásia nesse Oriente Médio, tá bom? Possui uma população cerca de 270 milhões de pessoas, sendo que a maior parte são árabes. Quer dizer que essa composição de pessoas, a quantidade de pessoas aqui, a maior concentração delas são de árabes, tá bom? Então vamos mais para frente um pouquinho, tá? Aqui, mapa mundi com um destaque para a região do Oriente Médio. Veja onde eles estão se localizando aqui, próximo da Ásia aqui e da África, tá? Então essa região aqui de destaque aqui é o Oriente Médio, tá bom? Então aqui quando você pegar o mapa mundi, você vai se localizar ele, ver onde lá você marca. Se você tiver o mapa mundi em casa aí, ou se tiver desenhado em algum lugar, você já marca essa ideia aqui de Oriente Médio, tá vendo? Onde aqui é uma região até grande, tá? A parte do Oriente Médio. Então essa região abrange algumas capitais e grandes cidades como Cairo, Egito, Istambul, Turquia, Ankara, tá? Turquia, Teherã, Irã, Bagdá, Iraque, Riad, né, Arábia Saudita, e Dubai, né, Emirados Árabes Unidos, tá? São esses aqui alguns países, né, com suas capitais que vão assim se destacar nesse Oriente Médio, tá? Sua história esteve repleta de alianças e conflitos, logicamente que desde o século VII para cá, esse Oriente Médio ele passa por uma proporção de conflitos, tá? Uma porção muito grande de conflitos, mas por conta disso, alguns acordos comerciais. E esses acordos comerciais realmente levam a esses conflitos nesse Oriente Médio. Também existe uma mistura muito grande das religiões aí, tá? Existe também a ideia religiosa que também ela ajuda, né, ou influencia muito nessa ideia de conflitos, tá? Desde aquela ideia lá de Abu Bakr, desde a ideia lá de Maomé, então esses conflitos vêm se estendendo aqui. Então, é um palco de conflitos e muitos acordos, tá? Esse Oriente Médio, por conta da sua economia que a gente vai mais para frente. Então veja só, aqui note que a parte da Turquia está localizada na Europa. Então aqui dentro desse contexto, a Turquia está dentro do processo, ela está dentro do continente europeu e uma parte dentro do continente asiático, justamente nesse Oriente Médio, tá? Sendo o único país do Oriente Médio nesse continente, quer dizer que ele fica entre os dois, tá bom? Então aí se perguntarem para vocês aí qual é o país do Oriente Médio que está localizado entre os dois, na Ásia e na Europa, seria justamente a Turquia, tá? Características gerais, tá? A localização do Oriente Médio está localizado entre os mares Mediterrâneo, Negro, Cáspio, Arábico e Vermelho. Possui uma área aproximadamente mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, abrange mais de 15 territórios, tá bom? Então essas aqui são algumas características gerais desse Oriente Médio, tá bom? Espero que vocês estejam guardando cada informação aí, tá bom? Mais para frente, tá? Alguns países que fazem parte do Oriente Médio são eles, né? Egito, Iraque, Líbano, Palestina, Jordânia, Síria, Turquia, Iraque, aí nós vemos Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né? Que seria aí Omã, Iêmen, Catar, Chipre e Irã. Então, como falava no início, muitas pessoas associam muito desses aqui aos conflitos, justamente aqueles grupos terroristas que vão surgir aí dentro desses países aqui do Oriente Médio. Clima. O clima, né? Os climas do Oriente Médio, né?
são semiárido, desértico. Ambos são marcados pela elevada temperatura e baixo nível de, quer dizer, nível de chuva. Para melhorar essa parada aqui, chove pouco lá, tá? No Oriente Médio. E aí nós vamos ver aqueles grandes desertos aqui que vão surgir dos grandes desertos, vão se destacar dos grandes desertos aqui. Na aula de história você deve ter visto alguns desertos desses. Deserto da Arábia, né? Península Arábica, e o deserto do Saara, que seria no Egito, né? Na aula de história, acho que vocês viram muito falar desse Egito. Uma grande característica desse deserto: à noite ele é frio e de dia ele é muito quente, tá? Então aí esse clima varia muito disso aí. Vamos aqui. A vegetação da região é escassa, é marcada por plantas com raízes profundas, né? Até para se adaptar, né, ao ambiente, precisamos disso aí, tá? E aí algumas dessas plantas desenvolveram forma de sobreviver nesse tipo de ambiente, né? Elas têm uma reserva de água, muitas delas fazem uma reserva própria de água para poder sobreviver, tá bom? Onde o clima semiárido prevalece, né? Encontra-se mais vegetação nos locais de pradarias e estepes, quer dizer, quando é semiárido vai ter mais vegetação, quando no semiárido menos vegetação, tá? Mais para frente. A hidrografia seria a ideia de hidrografiar rios, etc, etc. Então vamos ver aqui, ó, quais são os rios que se destacam. O rio Tigre e Eufrates, localizado na região conhecida como Crescente Fértil. Além deles, merece destaque o Rio Jordão e o Rio Nilo. Aí a gente pode fazer uma ressalva aqui nesse rio Tigre e Eufrates, né? Essa ideia de crescente fértil. Crescente fértil seria uma região, tá, onde se desenvolveu muitas civilizações no seu início, tá? E aí vamos destacar aí a Mesopotâmia. Dentro da Mesopotâmia vamos ver os acádios, assírios, caldeus, babilônios. Então esse crescente fértil, por que crescente fértil? Porque lá desenvolveram muitas civilizações, tá? O próprio Egito fica aí próximo fica nessa região aí do crescente fértil. Por aí o Egito vai se destacar entre essas civilizações, mas o crescente fértil é justamente essa região onde vai desenvolver algumas civilizações, tá bom? Tá? Aí vamos focar um pouco da cultura do Oriente Médio. O Oriente Médio possui uma cultura religiosa muito forte. Isso porque foi ali que desenvolveu diversas religiões, desde o cristianismo, tá? Desde o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Na Arábia Saudita. O islamismo ele vai surgir aí com Maomé e assim sucessivamente. E dentro desse islamismo a gente vem lá do início que eu vou falar para vocês, esses conflitos, a partir daí da morte de Maomé, surgimento de Abu Bakr, briga de Ali e Abu Bakr, aí começa todo o conflito no Oriente Médio. Depois os grandes países desenvolvidos, né? Eles vão tentar usufruir desses conflitos, bancar esses conflitos, para que eles venham usufruir tanto dos minérios preciosos, que são ouro, esmeraldas, rubis e etc., também das suas jazidas de petróleo, né? Aí o Oriente Médio é rico em petróleo. Então, e aí vamos ter aí o islamismo, infelizmente, essa religião, que mais cresce no mundo hoje, ela influencia muito isso e também vai dar início ao surgimento de muitos grupos radicais, tá? Então vamos mais para frente aqui. Portanto, o local abriga diversos templos, né, locais religiosos, como Meca, né, que seria aonde os adeptos do islamismo iam, e Nova Jerusalém, que seria onde os judeus vão. E aí nós temos uma imagem aqui, né, a imagem cúpula da rocha em um dos lugares sagrados de Jerusalém, arquitetura islâmica, né? Essa parte arredondada aí caracteriza muito essa ideia do islamismo, tá bom? Então aqui essas religiões, elas influenciam diretamente na cultura desse Oriente Médio. E aqui a economia, tá? A economia do Oriente Médio, a região do Oriente Médio é importante, centro de economia do mundo, mas aí é porque ela é importante, tá? Porque dentro dela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e as maiores reservas de pedras preciosas, né? E muitos países do mundo usufruem dessas reservas de petróleo e dessas pedras preciosas, tá? Tá bom? Então é por isso que, como eu falava dos conflitos, eles financiam esses conflitos para que esses conflitos não acabem, aí eles podem comprar, exportar, até colocar uma base lá para usufruir do petróleo, que seria o grande economia do Oriente Médio, tá? A Arábia Saudita e Irã são os dois países que possuem as maiores reservas de petróleo do mundo, tá? Além deles, são também exportadores de petróleo, o Iraque, o Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes, tá? Então nós vemos aqui que o petróleo em si, ele é a base, mesmo nós temos destacando aqui pedras preciosas, mas o petróleo aí é o grande carro-chefe do Oriente Médio no que diz respeito à economia, tá? E aqui para a gente chegar perto do nosso final, para que nossas aulas mais para frente nós vamos ver cada conflito deles, vamos falar sobre eles, tá bom? Para vocês poderem compreender. Percebemos que o Oriente Médio não é só conflitos, nós vimos algumas características desse Oriente Médio, então aqui vamos destacar alguns conflitos. Você está esperando isso aí que eu sei, tá? Então vamos lá. Conflito de Israel e Palestina, guerra do Iraque,
guerra na Síria, tá? Guerra dos 6 dias, guerra do Golfo, faixa de Gaza e guerra do Golfo, tá? Seriam esses conflitos que vão surgir aqui dentro desse Oriente Médio, nessa região do Oriente Médio, tá? Como espero que vocês tenham compreendido, tá? Esses conflitos são financiados por alguns países fora do Oriente Médio, países desenvolvidos, para que não parem, porque aí, como nós vimos, a economia dele é voltada para o petróleo, e esse petróleo ele está retirado lá. Se tem conflito, eles vão ter que vender para poder bancar, e aí esses países de fora vão usufruir disso, tá bom? Aqui com vocês chegando ao nosso final, gente. Espero que vocês tenham compreendido, entendido que o Oriente Médio não é só conflito, tá? Não é só conflito, tem suas características marcando sua religião, sua base econômica, sua hidrografia, seu clima. Aqui com vocês, terminando por hoje, Fábio José. Até uma próxima aula.